Esses dias me perguntaram como se proteger da vulnerabilidade sendo uma mulher com deficiência, mais especificamente uma mulher autista. Meu nome é Luana, eu sou psicóloga e autista e vira e mexe eu faço grupos de encontro para mulheres autistas que receberam um diagnóstico tardio e num desses encontros me fizeram essa pergunta. Mulheres, num geral, já são vítimas e já sofrem ataques de homens mal intencionados todo santo dia. Mas a vulnerabilidade aumenta muito quando você é uma mulher deficiente, uma mulher autista, porque autismo é deficiência, tá? Até porque o mundo ele não foi desenhado pensando na nossa segurança como mulher. E quando eu falo de se proteger, não significa se isolar do mundo. Significa criar uma armadura de autonomia e consciência. Para nós, pessoas autistas, a proteção ela tem a ver com adaptar o ambiente, criar previsibilidade no dia a dia e, o mais importante, validar os nossos limites e os nossos sentimentos. Para a gente se proteger, a gente precisa conhecer os nossos limites sensoriais, a gente precisa conhecer os nossos limites emocionais, conhecer os nossos direitos como pessoa autista e precisamos elaborar estratégias de comunicação para que a gente consiga se impor e se posicionar de uma maneira firme, porque muitas vezes a vulnerabilidade também está associada aos homens olharem para uma mulher e ver que ela é vulnerável até na forma de se comunicar, que ela fala mais mansinho, ela fala mais retraída, sabe? Esse tipo de comunicação que passa certa vulnerabilidade que pode estar até associado a crianças. Porque crianças já são vulneráveis, né? Então, se o homem vê características infantis em você, consequentemente você é uma vítima em potencial para ela porque você demonstra certa vulnerabilidade. E, além de tudo isso que eu falei, é muito importante que a gente tenha uma rede de suporte, uma rede de apoio muito bem estabelecida e segura para que a gente possa recorrer sempre que necessário. Então, se eu pudesse te dar os melhores caminhos para se proteger da vulnerabilidade sendo uma mulher com deficiência, e mais especificamente uma mulher autista, seriam esses. Primeiro, desenvolver previsibilidade. Porque se você desenvolve certa previsibilidade até pensando no imprevisível, você tem a chance de reduzir a sua ansiedade, a sobrecarga de ficar hipervigilante e até a hipervigilância. Com o futuro, tá? Porque quando a gente fica vigilante, não hipervigilante, porque esse estado de hipervigilância causa muitos sintomas no nosso corpo. Então, quando a gente se permite essa previsibilidade, pensando até na imprevisibilidade como parte da nossa rotina, a gente reduz esses sintomas e a gente consegue ficar mais atenta ao que está acontecendo no momento. Então, a gente consegue captar as ameaças reais que existem ali naquele ambiente e não uma ameaça de um futuro distante, por exemplo. Segunda coisa, reconhecer e validar os seus sentimentos, que foi uma das coisas que eu falei agora há pouco. Se você não identifica e nem valida os seus limites e os seus sentimentos, é muito mais fácil alguém passar por cima deles, porque nem você tá vendo. Então aquela pessoa pode até ter identificado um limite seu, uma necessidade sua, um sentimento, uma emoção, e ultrapassou, porque você não percebeu, então você não vai impor esse limite para aquela pessoa. Então você fica muito mais vulnerável a pessoas abusivas, a pessoas tóxicas, a entrar num relacionamento abusivo, seja de amizade, seja num relacionamento romântico, qualquer tipo de relacionamento, até familiar, tá? E essa questão do familiar é muito importante, porque eu vou chegar no final para falar sobre a relação familiar e a vulnerabilidade envolvida com relações familiares. Terceira coisa, comunicação clara e direta. A gente sabe que pessoas autistas têm esse prejuízo na comunicação. Então, a gente tende a não perceber segundas intenções, pessoas mal intencionadas, porque a gente tá interpretando aquilo do jeito que está sendo dito. Então, a gente acaba tendo uma tendência maior de cair em golpes, e até coisas piores, tá? Com pessoas realmente mal intencionadas em outros sentidos. E a rede de apoio é fundamental neste momento, porque quando você entra em contato com a sua rede de apoio, a sua rede de suporte, eles vão falar, não, essa pessoa tá mal intencionada, não, essa pessoa tá com segundas intenções. E aí você consegue ter um parâmetro mais confiável do que você deve escutar, o que você não deve escutar, em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar. Mas uma coisa extremamente importante, jamais confie em ninguém que você acabou de conhecer. Eu sei que às vezes as pessoas parecem muito confiáveis e algumas pessoas realmente são,
Mas até a gente ter certeza, é melhor não confiar para não acabar quebrando a cara. Falando em rede de suporte, construir uma rede de suporte, que foi até uma das primeiras coisas que eu falei também. Seja profissional da saúde, psiquiatra, psicólogo, TO, que é terapeuta ocupacional, mas tudo isso sendo pessoas que tenham informações sobre a neurodivergência em pessoas adultas, tá? Porque existem muitos profissionais aí que a informação sobre a neurodivergência em pessoas adultas é horrível. Seja a família, tio, tia, mãe, pai, primo, irmão, qualquer coisa, qualquer membro da família que você confie. Pode ser grupos de convivência, que nem eu falei, eu ofereço grupos gratuitos, algumas vezes alguns não são gratuitos, mas eu faço alguns gratuitos, para você ter esse convívio com outras pessoas autistas e ter essa troca. E pode ser amigos também, não necessariamente parte de grupos, mas amigos que você construiu ao longo da vida. Quinta coisa, que está relacionada com a comunicação. Proteja os seus dados a todo custo. Seja dado financeiro, seja dado da sua vida, informações. Gente, não confie em ninguém. Como a gente tem essa dificuldade de perceber pessoas mal intencionadas ou com intenções ocultas, é bom evitar compartilhar informações financeiras, informações pessoais ou delicadas com pessoas desconhecidas. Por isso, é necessário que a gente aprenda a delimitar o que a gente pode ou não pode falar com pessoas desconhecidas, porque eu sei que às vezes a gente é boca de sacola e sai falando tudo sobre a nossa vida. É por isso que é bom você já ter um roteiro de conversa com desconhecidos para quando você quer soltar a sua boca de sacola. Fala, delimita, tá? Eu posso falar sobre minha mãe, meu pai, meu papagaio, meu cachorro. Fala sobre isso, mas jamais fale sobre outras coisas que podem ser delicadas e arriscadas para você. Sexta coisa, reconheça, conheça e estude sobre os seus direitos como pessoa neurodivergente, como pessoa autista. Pessoas autistas são pessoas com deficiência e têm direitos garantidos por lei. Como, por exemplo, o atendimento prioritário. Então, ai Luana, mas estão pedindo para eu sair da fila porque eu não pareço ser autista. Ou você chama a gerência ou alguém ali que trabalha naquele lugar para se posicionar a seu favor, porque é um direito seu. Se você quiser brigar, você pode brigar, porque é um direito seu. Sétima coisa, terapia. Não menos importante, terapia. Na terapia, você vai conseguir reconhecer seus padrões relacionais, seus padrões comportamentais, seus padrões emocionais, porque aí vem a parte da família que eu falei. Se você vem de uma família desestruturada, muitas vezes você pode replicar esses comportamentos problemáticos, esses comportamentos disruptivos de uma família que não foi bem estruturada, na sua vida atual, até com relacionamentos atuais. Então, às vezes, você teve uma relação problemática com sua mãe, com seu pai, ou você viu a relação problemática da sua mãe e do seu pai, e você vai replicar algo parecido, e você vai ficar mais vulnerável a relacionamentos tóxicos, porque você aprendeu que aquilo lá é o normal da sua vida. Mas não é normal, tá? Então, você consegue reconhecer esses padrões e rompê-los para conseguir perceber o que é problemático, o que é aceitável, o que é inegociável para você tomar esse cuidado de, essa pessoa tem uma red flag gigantesca aqui, comportamento problemático, não aceita. Mas se você não tiver com a terapia em dia, muitos desses comportamentos podem passar batidos porque você não sabe que é um comportamento problemático. Além de que a terapia vai te ajudar a diferenciar um burnout de um shutdown, um meltdown, de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Enfim, diferenciar essas coisas que uma pessoa com diagnóstico tardio não aprendeu a diferenciar ao longo da vida. E um bônus aqui, gente, estudem. Estudem porque conhecimento salva vidas, tá? Você estuda sobre ciclos problemáticos, sobre os ciclos da violência e você passa a ficar muito mais atenta até nos padrões relacionais familiares. Em relações familiares, você tá numa relação familiar problemática, você não pode sair, mas pelo menos você sabe o que é problemático e o que não é, e não permite que isso se replique na sua vida. Você não precisa dar conta de um mundo inteiro que te sobrecarrega. Você só precisa construir um espaço seguro nele para onde você pode ir. Então bora juntas nessa, amiga?